Lucas 22, 35 ao 38. Vocês encontraram? Bom. Vamos ver então? Vou ler a palavra de Deus aqui. Então, Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. 38. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Amém? Daqui a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe com a sua palavra. Para que nós possamos entender esse texto um pouco complicado, na verdade esse é considerado um dos textos mais mal interpretados ou mais difíceis de se interpretar, porque há muita dúvida, há muita discussão sobre alguns pontos aqui. Mas antes de a gente olhar sobre esse texto, a gente precisa entender o que está anteriormente, né? Então nós devemos lembrar que Jesus está aqui na ceia, conversando com os seus discípulos, e depois de fazer o momento da ceia, depois também de apontar quem irá ser o traidor, depois de falar que Pedro vai trair ele 3 vezes, Jesus agora olha para os seus discípulos e começa a fazer um alerta, começa a falar o que eles vão enfrentar daqui para frente. Existem muitas pessoas que usam esse texto para falar que cristão ele pode utilizar armas para a sua proteção, né? Ou então armas de ataque. Porque Jesus ele claramente diz aqui: vendam a sua capa e comprem uma espada. Então o texto que Jesus está colocando aqui, esse texto é bastante confuso e muito discutido. E a pergunta que a gente quer fazer aqui é: será que os cristãos devem utilizar armas para a sua proteção? Será que podemos usar esse texto que nós acabamos de ler para defender o porte de arma? É isso que Jesus está trazendo aqui? Esse é o objetivo de Jesus ao nos ensinar, é que nós devemos então vender as nossas capas, vender, a gente não usa blusa aqui, né? Mas vender alguma coisa para a gente poder comprar uma arma. É isso que Jesus quer ensinar? Jesus estava ensinando que os seus discípulos deviam se revoltar, deviam conspirar e deviam pegar em armas e proteger Jesus para que ele não morresse. Jesus estava ensinando que os discípulos deveriam atacar os seus opositores, então comprar armas para poder lutar pela fé. É isso que Jesus está ensinando? Parece meio contraditório com tudo aquilo que a gente viu, né? Jesus está aqui preparando, na verdade, o coração dos seus discípulos, o nosso coração, para o mal que haverá de vir após a sua morte, após a sua ressurreição. Jesus está aqui preparando o coração dos seus discípulos para aquilo que vai começar a acontecer, para o mal que há de vir na vida dos discípulos, para o que eles vão enfrentar e o que nós também enfrentamos e vamos enfrentar também todos os dias. Primeiro então, versículo 35, eu vou ler novamente. Jesus lembra então das suas instruções anteriores. Olha o que diz lá no versículo 35. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Quando Jesus faz isso? Alguém se lembra? Quando Jesus envia os 12, quantas vezes na verdade Jesus enviou os seus discípulos? Primeira vez ele envia quantos? Os 12. Depois, a segunda vez,
ou alguns dizem que foi no mesmo momento, ele envia quantos? Quem se lembra? Pode falar, gente. 70. Muito bem. E qual a instrução que Jesus dá a eles? Olha, vocês não levem bolsa, vocês não vão levar saco de viagem, ou até mesmo sandálias, a ideia de sandálias extras. Então vocês não vão levar roupa, vocês não vão levar nada. E quando vocês chegarem em uma casa, vocês perguntem se aquela pessoa é uma pessoa de paz, uma pessoa de bem. Se aquela pessoa receber você então pregue o Evangelho, anuncie o reino de Deus a ela. Mas se aquela pessoa não te receber, você sai daquela casa, bate a sandália no chão e deixa isso com Deus, a vingança ser de Deus. Então Jesus, ele está lembrando os seus discípulos de quando ele os enviou dessa maneira. Jesus lembra aos seus discípulos de quando ele enviou os 12 para pregar o reino de Deus. Então lá em Lucas 9:3, aqui em Lucas nós encontramos em Lucas 9:3, diz justamente isso: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Então eles não deveriam levar nem pão e nem dinheiro. Então imagina no nosso contexto aqui, Jesus de repente aparece aqui para a gente e fala assim: olha, vai lá no interior tal, ou vai lá na cidade tal, e aí vocês vão caminhando daqui até lá e vão começar a pregar o Evangelho naquela cidade. Não leva nada, não leva celular, não leva cajado para vocês se apoiarem, não leva uma sandália extra, não levem roupa, não levem pão, não levem comida, simplesmente vão. É um desafio bastante difícil, né? Você simplesmente sair daqui e ir caminhando e ir pregando o Evangelho. Mas é o que Jesus diz aos seus discípulos. E na volta dessa viagem, os discípulos começaram a relatar que não lhes faltou nada e em tudo eles eram supridos e bem recebidos. Em um outro texto, não em Lucas, mas em outros textos, diz que eles viram ali Satanás caindo do céu, no sentido de que o reino de Deus, a pregação ali sobre o reino de Deus foi algo tão grande que eles viram o próprio poder de Deus a expulsar demônios, ao curar pessoas. Então Jesus, ele está lembrando dessa viagem, do que aconteceu, de como que Deus o sustentou o tempo todo. E prepara o coração dos seus discípulos para o que haverá de vir. Então lembra o que aconteceu, lembra como que Deus sustentou vocês, lembra do que aconteceu naqueles envios, não só envio, mas naqueles envios. Lembra quando vocês foram sem mim. A partir de agora, é isso que vai acontecer também com a vida de vocês. Vocês também, agora, a partir de agora, vocês vão partir sem mim. Essa é uma das últimas falas de Jesus, então, aos seus discípulos. Porém, a partir de agora, essa viagem não vai ser uma viagem tão fácil. Esse envio não vai ser um envio tão fácil. Até aquele momento, eles estavam sobre o cuidado de Jesus. Então você percebe que nesses 3 anos, apesar deles terem passado por tempestade, apesar deles terem dormido muitas vezes no deserto, mas eles nunca passaram por um desafio tão grande de perseguição, de morte ou algo parecido. Até então, nesses 3 anos, estavam no cuidado de Jesus. Mas a partir de agora, Jesus está dizendo: olha, vocês vão enfrentar desafios. Então Jesus dá novas instruções a respeito, ele não faz as mesmas instruções de não levarem nada. Agora Jesus traz novas instruções. 36 e 37. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim,
O que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então, perceba esses detalhes. Antes, Jesus tinha os enviado. Ele disse que supria todas as necessidades que eles tivessem. Mas dessa vez, Jesus disse para eles que eles passariam por um tempo de trevas. Eles passariam por um tempo horrível. E por isso eles deveriam usar os meios normais para providenciar os seus próprios suportes, a sua própria proteção. No entanto, eu acredito, e pelo menos a maioria dos teólogos acreditam, que a bolsa, o saco de viagem e a espada não eram expressões literais. Jesus não estava colocando aqui como se realmente eles tivessem que levar essas coisas. Ou melhor dizendo, era tanto literal, mas tanto espiritual. Eram expressões figuradas. A bolsa e o saco de viagem para a alimentação e para o suporte, e a espada para a proteção, mas não para a agressão. Nós vamos entender que portar uma arma, uma pequena arma, para proteção pessoal, eu sei que talvez alguns discordem disso, mas eu acredito que você portar uma arma para sua proteção pessoal não é em si pecado. Nós encontramos isso, principalmente no Antigo Testamento, de que pessoas portavam pequenas armas para a sua proteção. Talvez não seja necessário hoje em dia. No mundo em que nós vivemos, talvez não seja necessário portar uma arma ou algo parecido, mas pecado não é. Talvez não seja o recomendado, mas em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar dizendo que você não pode portar uma arma para a sua autodefesa. Agora, se você portar uma arma porque você quer atacar alguém ou algo parecido, aí com certeza é pecado. Eu sei que alguns discordam disso, mas principalmente nós devemos entender que se nós temos polícia para nos defender, e se nós temos o governo também para nos defender, então não faz tanto sentido nós portarmos arma. Mas em outros países, onde nós sabemos que a segurança é bem pior do que a nossa, talvez seja necessário. No entanto, é bem provável aqui que Jesus não está falando de espadas reais, e sim algo figurado. Ou seja, eles deveriam se preparar para um futuro perigoso. João Calvino, comenta o seguinte, nós já veremos a reação dos discípulos, e é interessante que João Calvino ele comenta o seguinte: foi uma ignorância verdadeiramente vergonhosa e estúpida que os discípulos, depois de terem sido tão frequentemente informados sobre carregar a cruz, imaginem quem deve lutar com espadas de ferro. Então o que Calvino comenta é que Jesus não estava falando literalmente que essas espadas eles deveriam de fato portar uma espada. O que Jesus queria mostrar é que esse período de seu caminho até a morte e até ele ressuscitar seria um período de trevas e perseguição dos discípulos. Eles deveriam tomar então devido cuidado. E após isso, lá em Atos, nós vemos o registro de que todos os discípulos eles sofreram muito, mas finalmente eles entenderam que não precisavam mais se defender com espadas, e sim com a sua fé. Então seria estranho nós falarmos aqui, Jesus está falando de uma espada física, pode até ser que seja, mas o que Jesus quer chamar a atenção dos discípulos é: tomem cuidado, porque o que virá a seguir vai exigir muito de vocês. E então logo em seguida Jesus ele faz uma citação de Isaías 53:12, que diz o seguinte, Isaías 53:12:
Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus então fala, né? Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Jesus, ele cita então este versículo para mostrar que ele morreria ao lado de ladrões, e não utilizaria alguma arma para se defender disso, mas a sua arma seria então espiritual. A reação dos discípulos então, versículo 38, a gente vai dar mais uma interpretação sobre esse texto no final, mas olha o que diz então o versículo 38. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Então os discípulos eles olham para o que Jesus diz, e aí eles, carregando ali 2 espadas, chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus, a gente tem 2 espadas aqui. Ou seja, o que os discípulos imaginaram que Jesus estava falando? Que eles iriam guerrear, que eles iriam lutar. Olha, Jesus, o que nós temos hoje são 2 espadas. E você está dizendo que o tempo todo que a gente vai para Jerusalém, que a gente vai lá para Jerusalém, você disse que vai morrer, mas a gente tem 2 espadas aqui. Então a gente vai enfrentar o que o Senhor quiser. No entanto, essas espadas, na verdade, essa palavra traduzida como espada, ela deveria ser, na verdade, um pequeno instrumento como um punhal, ou para nós aqui, né, um facão, pequeno facão, nem tão grande assim, mas um facão. Então quando a gente vê aí algo, sempre quando eu fico olhando aqui a rua, sempre passa uns idosos de bicicleta com aquele facão na cintura, né? A gente acha isso até normal, né? Agora, se eu tiro uma foto e mando isso para alguém lá de São Paulo, nossa, como assim o pessoal anda de facão aí? Anda, é algo normal. No entanto, esse facão, que geralmente os idosos usam, os trabalhadores da roça usam, não é para ataque, não é para ferir uma pessoa, é para o seu trabalho. Um pouco também para a sua segurança, porque muitos andam em lugares perigosos, mas é principalmente para o seu trabalho. Então, o que os discípulos faziam também, o que os judeus faziam naquela época, era portar essas pequenas espadas, esses facões em sua cintura, para utilizar não como uma arma de ataque, para se proteger dos ladrões, mas também para vários usos, como por exemplo, cortar alguma madeira para fazer uma fogueira ou algo parecido, para descamar um peixe, ou então mesmo para se alimentar, utilizar ali aquela faca como um garfo, né, digamos assim. Então era algo comum que as pessoas andassem com uma pequena faca em seu bolso. E Jesus está colocando aqui, então os discípulos colocam, né, olha, nós temos 2. Então a gente vai para algum lugar, a gente pode vender, a gente pode vender nossas capas, a gente compra mais, e aí a gente vai com o Senhor até a luta. Os discípulos achavam que essas espadas seriam para ferir alguém, ou para ir à luta com Jesus para dominar principalmente o Império Romano. Mas não é o que Jesus quer dizer. Por isso, a resposta de Jesus aqui é bem enfática. Não sei como está na sua tradução, mas na minha diz o seguinte: é o suficiente. Tem alguma versão diferente? Não precisa estar basta. É interessante que aqui há muitas dúvidas sobre esse texto, porque é uma palavra bastante confusa, né? Literalmente a palavra significa é o suficiente, mas como a gente não sabe a entonação de Jesus, alguns têm muitas dúvidas sobre o que Jesus quer dizer com isso. A primeira interpretação que seria, bom, é o suficiente para que vocês possam então se proteger. Então essa seria a primeira interpretação, o que não é muito bem o que parece que o texto quer dizer. A segunda interpretação é, olha, é o suficiente, como se essas pequenas 2 espadas já fossem o suficiente para a proteção
dos discípulos. Eles não precisam de mais armas. Olha, essas duas é suficiente para a sua proteção, porque é o que vai servir, não para o seu ataque, mas para a sua proteção. No entanto, a segunda interpretação, que talvez seja mais provável, é essa palavra que foi traduzida em outras versões como basta. Ou seja, como Jesus tivesse se irritado com o que os discípulos disseram. Jesus está colocando, olha, vocês devem ter espadas, mas não é essa espada que eu estou dizendo. Os discípulos estão colocando, não, nós temos duas espadas. Eles respondem, basta, vocês não entenderam o que eu quero dizer. É bem provável que seja essa segunda interpretação, porque logo a seguir, a gente tem um evento, que não vou dar em detalhes aqui, porque vai ser nas próximas pregações, em que Pedro, ele faz o quê? Arranca a orelha de um servo do sumo sacerdote, chamado de Malco. E Pedro, Lucas não diz que foi Pedro. Lucas não diz que foi Pedro, nem diz qual que é o nome desse servo, mas a gente encontra isso em outros evangelhos. Mas Pedro utilizou essa arma para arrancar então a orelha deste servo. Provavelmente a intenção dele não era nem arrancar a orelha, era talvez matar esse servo do sumo sacerdote. E o que Jesus está colocando aqui, ele usa essa mesma expressão, basta. Ou seja, não foi para isso que vocês têm espada, não é para ataque, mas sim para a sua autodefesa. E aqui é bem possível então que fica claro que Jesus, ele está falando não de armas físicas, mas de armas espirituais. Eles deveriam se preparar com alimentação, suporte e proteção física. Sim, deveriam se preocupar. Mas parece que o que Jesus está colocando aqui é que eles deveriam, na verdade, se preparar com alimento espiritual, com o suporte do Espírito Santo e com a proteção de Deus. E essa espada aqui significando então a proteção do Senhor. Então, já indo para o final, interpretando, Jesus, ele está primeiramente preparando o coração dos seus discípulos para o que haveria de vir. Jesus, ele seria preso e morto, mas está colocando aqui, não há nada que vocês possam fazer em relação a isso. Eu vou ser contado entre os transgressores. Eu vou à morte. Eu vou ser crucificado no meio de ladrões. E vocês não podem fazer nada em relação a isso. Eles poderiam tentar lutar, mas não haveria arma alguma que os fariam vencer. Porque a vitória, na verdade, era a morte de Cristo Jesus. O sangue derramado por nós para nos salvar dos nossos pecados. Eles poderiam até pegarem espadas, mas para se protegerem e não para atacarem alguém como Pedro fez. Logo a seguir, então, nós percebemos, como eu já disse, que Pedro não entendeu essas palavras, achando que estava fazendo o correto em pegar em armas, atacou o sumo sacerdote. Mas em Atos, nós percebemos que nenhum dos discípulos usou armas para se proteger. Que não adiantava, eles entenderam que não adiantava lutar de forma física contra o mal, mas sim de forma espiritual. Como eu disse, nós podemos utilizar pequenas armas para nos proteger de um ladrão, para proteger a nossa casa, para proteger a nossa esposa, os nossos filhos. Eu particularmente não vejo tanto problema nisso. No entanto, há um cuidado, mas não vejo tanto problema nisso. Mas nós não podemos nos proteger fisicamente dos ataques à nossa fé. Então Pedro, ele tentou proteger Jesus do caminho da morte. E nós não vemos nenhum discípulo, principalmente Pedro depois, utilizando armas para proteger a sua fé.
para se proteger da religião, dos ataques dos religiosos, dos ataques dos judeus. Pedro não fez isso. Ele simplesmente aceitou a perseguição. A única proteção espiritual que nós temos, então, é o próprio Senhor. Vale ressaltar também que todos os discípulos morreram de forma trágica e nenhum revidou as ameaças, nenhum utilizou espadas. O que esse texto então tem a ver com as nossas vidas? É um texto bastante difícil, né, como a gente pode ver, bastante difícil de interpretar, bastante difícil de entender. Mas o que isso tem a ver com a gente? Primeiro, nós devemos sempre estar preparados para o mal que há de vir. O mundo, ele vai de mal a pior. E eu creio que nós já estamos no fim dos tempos. Nós já estamos no final dos tempos. E nós devemos estar preparados para isso. Podemos até utilizar armas para nossa proteção, mas a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Não adianta nada, né? Não adianta nada a gente proteger a nossa casa, como diz o Salmo, que se o Senhor não edificar a casa, não proteger o lar, em vão vigia o sentinela. Então não adianta queremos proteger o nosso lar, proteger nossas vidas, mas não colocar a nossa confiança no Senhor. Devemos também, principalmente, utilizar as armas espirituais para proteger o nosso coração contra nós mesmos e contra os ataques de Satanás. Eu quero encerrar esse momento lendo um texto, se você quiser abrir comigo, lá de Efésios 6. Efésios 6. Que diz quais são as armas que nós devemos nos portar e o que nós devemos nos preocupar, na verdade. Efésios 6, 10 ao 13 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, depois ele vai descrever qual é então essa armadura. Mas o que é importante aqui é ressaltarmos que Deus nos dá tudo o que nós necessitamos para nos proteger das ciladas do diabo, para nos proteger do mal. A nossa luta não é contra pessoas. Então, quando discutimos, quando pregamos o Evangelho, quando alguém ataca a nossa fé, quando alguém nos zomba por sermos cristãos, quando alguém começa a nos perseguir, a nossa luta não é contra aquela pessoa que está nos perseguindo. A nossa luta é contra os poderes, é contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, a gente tem que pegar a espada? Sim, mas a espada de Deus, a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Então, que a gente tenha essa confiança no Senhor, que a gente possa colocar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos, a nossa vida espiritual diante do Senhor, pedindo a proteção de Deus. Proteção de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque
que nós podemos, ó Pai, entender a Tua Palavra e aplicar em nossas vidas. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude a, antes de colocar uma cerca elétrica, antes de nos preocuparmos com armas de proteção ou algo parecido, possamos colocar a nossa confiança no Senhor. Ó Deus, que a gente não tenha medo do mal, mas que a gente tenha medo do Senhor, que a gente tenha confiança no Senhor, que nos protege de qualquer adversidade. Ó Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a confiarmos 100% em Ti. Devemos sim proteger nossas vidas, devemos sim ter autodefesa, mas que seja confiando em Ti, que seja realmente crendo que o Senhor pode fazer tudo por nós. Ó Deus, livra-nos do mal todos os dias de nossas vidas. Possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Possamos permanecer firmes contra as potestades, contra os demônios, contra as tentações. Ó Pai, nos ajude a crer de que o Senhor nos protege, de que o Senhor nos concede essa espada espiritual para proteger nossas vidas. Ó Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentarmos todas as adversidades todos os dias, que amanhã possamos acordar confiantes no Senhor, confiantes de que o Senhor está conosco, confiantes de que o Senhor nos protege, e que possamos ter a coragem de anunciar o Teu Evangelho, possamos ter a coragem de falar de Cristo a alguma pessoa, de que mesmo que a pessoa nos ataque, nos persiga, ainda assim possamos ter a coragem, a ousadia de falar do Senhor. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.